Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre o diagnóstico dos transtornos mentais com uma perspectiva dimensional baseada na personalidade e que ajuda a gente a resolver problemas atuais do modelo categorial. Eu tenho vários vídeos sobre esse tema, então sugiro que você dê uma olhada aqui no canal. Eu tenho postado vídeos regularmente e alguns deles sobre TDAH, que é um tema que as pessoas se interessam muito, que as pessoas gostam muito, de maneira não surpreendente, porque o TDAH tem uma relação com a nossa capacidade de executar tarefas, de resolver problemas, de manter a persistência nos nossos objetivos a longo prazo. E a gente sabe que as coisas que mais importam na nossa vida, elas exigem uma persistência para que a gente dedique o nosso tempo e nossa energia de maneira eficiente nelas ao longo de muitos anos, décadas às vezes, para que esses objetivos se tornem coisas importantes para a gente, para que eles frutifiquem de maneira eficiente. Esse vídeo é sobre um tema muito relevante, que é o atraso do diagnóstico nos pacientes com TDAH adulto. Eu vou descrever, esse vídeo aqui tá 5 causas, porque eu acho que são as 5 causas mais importantes, mas de maneira nenhuma elas são as únicas causas, mas são causas que eu acho que são responsáveis aí pela maior parte dos atrasos dos diagnósticos no TDAH em adulto. E acho que é importante começar com um preâmbulo, que é a maneira como a gente enxerga o TDAH hoje, que estou gravando esse vídeo dia 21 de março de 2026, é muito diferente da maneira como a gente enxergava o TDAH durante os anos da minha residência médica, que foram ali de 2011 a 2013, né? É muito diferente, a gente enxerga hoje de maneira muito mais aberta, com uma compreensão do TDAH que mais ampla, e eu acho que é melhor. Algumas pessoas colocam isso como talvez haja um super diagnóstico, e eu não nego que isso exista, tá? Eu acho que existe super diagnóstico de todos os transtornos mentais, tá? Mas a gente tem que olhar um pouco uma perspectiva de que a maneira como a gente enxerga hoje, ela é muito provavelmente tem uma acurácia muito maior. E a gente tinha anteriormente uma ampla dificuldade de fazer diagnósticos apropriados nesses pacientes por alguns problemas que eu vou listar aqui, e são 5 deles. O primeiro deles, primeira grande causa, são as comorbidades. Comorbidades por quê? Mas quando a gente enxerga os próprios estudos de campo do DSM, a gente percebe que a maior parte dos pacientes não tem só um diagnóstico. Então, o paciente tem TAG, ele tem TEPT, ele tem depressão, ele tem transtorno de uso de álcool. E aí, para o clínico, fica uma situação obviamente mais complexa do que se o paciente tivesse um diagnóstico só, isso é óbvio, mas tem uma dificuldade adicional. Quando a gente tem um modelo categorial de descrição dos sintomas, o clínico acaba tendo a propensão a ficar excessivamente ligado a um diagnóstico, a um pedaço da psicopatologia. E aí você está com um paciente que tem TEPT, TAG e depressão, um diagnóstico que tem uma propensão menor a ser um foco da queixa do paciente, ou uma propensão nossa a compreender emoções negativas como mais importantes. O psiquiatra ele tem um olho talvez excessivamente voltado para a emocionalidade negativa, pela própria propensão do modelo atual dos diagnósticos. Se você pegar todos os critérios diagnósticos dos transtornos mentais mais prevalentes, com muita frequência, os critérios são muito voltados para emoções negativas, tristeza, raiva, medo, etc. E o DSM tem, claro, uma propensão para a descrição de disfunção. E a disfunção envolve sofrimento, ela envolve uma dificuldade de exercer alguma função da vida e que gera um sofrimento no indivíduo e nas pessoas que o cercam. Então a gente tem uma propensão excessiva a olhar para esse estado e acreditar
dificuldades funcionais executivas à emocionalidade negativa. Mas quem está ansioso não consegue trabalhar. Mas quem está triste, quem está com um humor deprimido ou com uma tristeza excessiva, não consegue fazer as coisas cotidianas. Isso tudo é verdade. Mas se a gente não tiver um olho específico para as capacidades executivas do indivíduo, a gente vai deixar de fazer diagnóstico. Então, as comorbidades, elas pintam um quadro, elas descrevem um quadro complexo, multifacetado, que até pode exceder as próprias capacidades executivas do clínico se ele não tiver ativamente voltado para analisar as dificuldades executivas, que são o indivíduo conseguir alocar a atenção de uma maneira apropriada logo no início de uma tarefa, sem que ele procrastine, no início do tempo que ele aloca para aquela tarefa, sem que ele procrastine, uma capacidade de sustentar essa atenção a despeito de distração interna ou externa, quer dizer, mudei, uma coisa me lembrou outra, que de repente estou pensando em um tema totalmente não relacionado ao tópico atual, ou, nossa, passou um helicóptero aqui, fica, caramba, nossa, esse helicóptero, olha como o céu tá azul, né? Distração interna ou externa. Assim como tem uma profundidade, atenção, uma atenção ao detalhe, uma capacidade de executar esforço, de aplicar esforço para que o trabalho seja consistente, quer dizer, ao longo das vezes que eu faço uma coisa que isso não perca consistência, e de completar a tarefa quando a coisa está no final, e fazer isso sucessivamente nas tarefas, numa sequência de blocos de tarefas de um grande projeto, como por exemplo aqui estou gravando esse vídeo para um projeto do YouTube, é um pedaço de um projeto maior, de uma maneira organizada, quer dizer, esse vídeo tem que fazer sentido com o resto, não adianta eu começar a falar agora sobre, sei lá, comida, né? Eu vou gravar sobre meus restaurantes favoritos, isso não tem cabimento aqui. E de um indivíduo conseguir fazer isso dentro de uma ordem, de uma coisa organizada, em que ele tenha uma agenda, que ele tenha uma lista de tarefas, que aloque as tarefas em um planner, uma agenda, como você quiser chamar. Então, a gente tem que olhar para esses sintomas, a gente tem que deliberadamente pensar nisso. Isso nos leva para a segunda causa. Uma segunda causa que é um foco excessivo na queixa principal. Você pode dizer que isso é um pouco derivado do primeiro, né? Mas eu acho que vale a pena discutir isso separadamente. A segunda causa é um olhar excessivo para a queixa principal. Então, o paciente chega... Isso é uma coisa que a gente aprende na semiologia ali na faculdade de medicina. Primeira coisa, lá você tem a identificação do paciente, dados, características, idade, gênero, profissão, casamento, filhos, religião, etc, etc, onde nasceu, esse tipo de coisa, escolaridade. Aí tem lá, primeira coisa que a gente pergunta depois disso, queixa e duração. O que te trouxe aqui? Daí o paciente fala, eu fico muito ansioso há 5 anos. Beleza. Então, aquela queixa, ela vai ser destrinchada. E aí, de alguma forma, um profissional ele vai ter que fazer uma varredura, jogar uma rede de pesca, assim, para capturar outras coisas que não estão ali estritamente relacionadas, diretamente relacionadas dentro dessa queixa de ansiedade. É evidente que a disfunção executiva leva à ansiedade, mas tem um monte de coisa que leva à ansiedade. Por que vai perguntar sobre questões executivas, atencionais, de execução de esforço sistemático, organizado ao longo do tempo, alinhado a projetos futuros que sejam coerentes com os valores do paciente? Falando assim, é meio que óbvio que tem que perguntar, mas eu estou te dizendo, 15 anos atrás as coisas eram muito diferentes do que elas eram, do que eram outros. Isso não era uma coisa, pasme, então, veiculada que isso deveria ser perguntado. Mas a questão é que a ansiedade, por si só, já é uma coisa suficientemente complexa. Então, a gente pode fazer uma excelente consulta de 20 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas sobre ansiedade, em que a gente destrincha a ansiedade, em que a gente elabora todos os fenômenos relacionados, a gente estabelece um plano de tratamento, a gente faz tudo o que precisa fazer com o paciente. E é ótimo isso.
mas a gente tem que analisar outras coisas. Os psiquiatras, ao longo do tempo, assimilaram que, bom, tem que ver causas orgânicas, a gente tem que perguntar se o paciente tem uso de substância, a gente vai perguntar muito sobre a história familiar, a gente vai perguntar sobre diagnósticos diferenciais. Puxa vida, será que o paciente não tem transtorno bipolar? Então, tudo isso faz parte dessa avaliação. Mas se a gente não tiver uma ideia de avaliar questões executivas, a gente vai comer bola, a gente vai deixar de fazer esse diagnóstico. E como é que a gente faz, então, para ter essa avaliação abrangente? Quando a gente tem um modelo de diagnóstico, um modelo nosográfico, um modelo que ele é baseado em evidências de que ele é suficientemente abrangente, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, aqui tem um monte de vídeo aqui, eu vou gravar ainda um vídeo ainda hoje, tudo deve sair logo, sobre o Big Five, mais um, tá? E no podcast Papo de Psiquiatra tem vídeo pra caramba sobre esse assunto. Quando você analisa as questões relacionadas à personalidade, a uma maneira de enxergar a personalidade através de traços, alinhado ao desenvolvimento, você tem um modelo de compreensão do ser humano que já é suficientemente abrangente. Então você vai avaliar neuroticismo e emocionalidade negativa, você vai avaliar extroversão, emocionalidade positiva e motivação social, você vai avaliar quanto que o indivíduo tem relações interpessoais, de comunhão ou não com os outros, com a amabilidade. E você vai avaliar o quanto que ele é aberto à experiência ou não, através de abertura. E você vai avaliar um fator, não é o quinto, não tem o primeiro nem o segundo, mas aqui na minha ordem ficou como quinto fator, que é conscienciosidade, que tem uma relação com autorregulação e controle de esforço, que é uma questão relacionada ao TDAH. Mas alguém pode dizer, mas TDAH é um problema neurológico quase, uma questão cognitiva, uma questão neuropsicológica. Aí tem um engano, porque diferentes profissionais, linhas de pesquisa estudaram TDAH e deram um nome para essas questões executivas. Então tem função executiva na neuropsicologia e usa esse termo executivo que eu acho ele muito, ele transmite muito o conceito. Mas tem vários pesquisadores importantes de TDAH, o próprio Russell Barkley fala, olha, isso que a gente chama de TDAH hoje, ele é um traço, é uma característica de personalidade. Então, na hora que a gente avalia a conscienciosidade de alguém, a gente está vendo essa questão, a gente está olhando para isso necessariamente. E esses traços são contextualizados no desenvolvimento do indivíduo, nos eventos de vida do indivíduo. Então, você não vai deixar de perguntar para o indivíduo como é que foi a relação dele com os pais, como é que são as relações ao longo do desenvolvimento e também pelo surgimento ou pela ocorrência de eventos traumáticos da vida do indivíduo. Então, você está avaliando isso de maneira bem abrangente. E aí, claro, tem as questões de organicidade, diagnóstico de diferenciais muito cruciais, como é o caso do transtorno bipolar, transtorno de uso de substâncias, coisas que meio que também a gente tem que fazer, mas isso é tema de outro vídeo. Então, um modelo ajuda a gente a não ficar focado excessivamente em uma única queixa, né? Temos duas causas. Terceira causa. Não está na ordem que é mais importante, tá? Está na ordem que eu pensei, está na ordem do que eu também acho que faz sentido narrativamente para um vídeo. Várias coisas ajudam as pessoas a fazer tarefas, a executar tarefas. Você pode fazer uma coisa porque senão alguém vai te punir. Se você não fizer sua tarefa, você não vai jogar videogame. Bom, você pode fazer por isso. Ou pode ter sido assim, né? Ou se eu não fizer isso, eu perco meu emprego. Ou se eu não fizer isso, eu vou bombar na faculdade, né? A gente também pode fazer as coisas porque é uma coisa que a gente tem muita motivação. Então, quem tem motivação social não precisa de muito estímulo para ser colocado, né? Numa festa, né? Quem tem medo de motivação social precisa meio, será que eu vou? O que é melhor eu ficar na minha casa? Tem aquele dilema, digamos assim, né? Que tá meio dentro do que eu gosto, mas a coisa pode ser mais interpessoal e menos hedônica, mas não é nosso tema aqui. As pessoas podem fazer as coisas porque elas têm muita facilidade com aquilo. Então elas têm um talento nato, ou elas são muito inteligentes. E existem pessoas que são mais inteligentes que a média, pessoas que hoje se chamam de superdotação, altas habilidades, é o nome que você quiser, tá? QI alto, o que você quiser. Não é o nosso tema especificamente, mas tem muitas pessoas que têm uma facilidade em resolver as coisas, que são aquelas pessoas que estão numa aula, eles captam aquela mensagem com muito mais facilidade. Então, eles precisam de uma persistência e de um foco atencional
muito menor que as outras pessoas. Tem uma última causa, eu vou voltar nessa. A última causa são as pessoas que elas vão fazer as coisas porque sim, porque as coisas foram feitas para serem feitas. Então a tarefa foi feita para ser feita. Então, qual é a tarefa? Eu vou executar. São pessoas muito conscienciosas, são pessoas que têm um senso de dever muito grande. Mas eu vou te mostrar, voltar aqui para esse último elemento, que é das pessoas que têm um grande talento e elas têm uma ou elas são muito inteligentes. Então, se você pegar uma pessoa que tem muito talento interpessoal, ela pode funcionar profissionalmente, porque o trabalho dela é essencialmente interpessoal, comercial. E isso pode passar batido no TDAH. Agora, pessoas muito inteligentes também. Inteligência compensa as dificuldades do TDAH, às vezes por mais tempo, às vezes por menos tempo, mas é uma causa muito frequente de atraso do diagnóstico de TDAH. E aí, se o paciente vai fazer um teste neuropsicológico, tem que ter um neuropsicólogo ligadíssimo nisso, porque o paciente vai ter uma incidência menor de alterações executivas nas testagens de funções executivas, testagens neuropsicológicas de funções executivas, mas ele vai ter sintomas. Então, ele pode ter bem, suficientemente bem no teste neuropsicológico, mas em alguma escala de disfunção executiva que mede a disfunção cotidiana disso, os sintomas gerando sofrimento e dificuldade para execução cotidiana, o paciente tem muitos problemas, tá? Então, nosso terceiro elemento são coisas de compensação do paciente. Ele é muito talentoso em uma área da vida e isso compensa, ou ele é muito inteligente. Um quarto elemento, ele também é uma compensação, mas ele é, digamos assim, uma compensação externa. Essa compensação externa é quando o paciente tem, por exemplo, algum elemento, alguém, um ambiente, uma estrutura, um parceiro ou um parente que ele funciona com um auxílio executivo para o paciente. Uma das razões gerais do diagnóstico de TDAH tardio em adultos, quer dizer, a gente sabe que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, um paciente de 25 anos provavelmente tinha sintomas na adolescência, mas esses sintomas poderiam ser, digamos assim, ocultados, camuflados, no bom sentido, não é esconder no sentido de uma coisa ruim, mas compensados pode ser o melhor termo, por membros da família. Então, o paciente tem uma mãe, tem um pai que são ultra organizados e amáveis e que ajudam, encorajam. E a pessoa se beneficiou disso, mas ela vai para a faculdade, ela vai para o primeiro emprego, e aí? Não é assim, né? O grau de suporte que as pessoas recebem ao longo da vida é progressivamente menor. O grau de suporte que uma criança na pré-escola recebe para realizar as tarefas de escola, para ajudar os pais se tiver alguma coisa para fazer. Ah, a escola precisa de tal coisa. Quem vai providenciar são os pais, óbvio. Ou no ensino fundamental, isso vai progressivamente mudando. É muito diferente no nono ano do que é na primeira série. Claro, nossa, são 9 anos de diferença. No ensino médio, a coisa começa a mudar. E aí, qual faculdade que você quer fazer? Como é que vai ser sua vida profissional? Para onde você vai? Numa faculdade muito menor, os professores não vão estar tão preocupados. Olha, eles estão hoje muito mais do que eram na minha época. Você se vira, cara. Você tá aí. Como assim você precisa ser lembrado que tem prova? Como assim você precisa ser lembrado do trabalho? Tá aqui, olha, você já recebeu as instruções, né? No trabalho, olha, é assim que você tem que fazer. Eu espero que você já saiba, né? Então não é nem, olha, você não fez faculdade, você não tem formação, você. E aí, como é que você vai fazer esse trabalho, né? Então, é isso. O suporte, a estrutura, o arcabouço em torno do indivíduo é diminuído. Para muitas pessoas ao longo da vida adulta, isso continua em algum grau. Familiares, né? Então, isso pode ser um fator que oculta a presença de sintomas, né? Outras pessoas, às vezes, vêm até mais velhas em um trabalho que ele é um trabalho que exige já, porque o indivíduo subiu na carreira, etc.,
horas de trabalho detalhado, minucioso e moroso, menos intensa. Então você pega um paciente que sempre trabalhou com números, planilha, contabilidade, verificação de empresa, desse tipo de trabalho corporativo, e que ele era um indivíduo muito para leitura, o detalhe, e que ele passou por isso com muita dificuldade, e agora, mais velho, ele tem um trabalho muito mais estratégico, muito mais de analisar o trabalho dos outros. Ele pode dizer, mas eu não tenho TDAH, eu não tenho esse problema. Mas na hora que você vai analisar retrospectivamente, nossa, ralou pra caramba nessas partes anteriores, assim, nesses primeiros anos da carreira. Então, aqui traz pra gente um outro elemento TDAH. Os sintomas dependem do ambiente, a presença de sintomas, a quantidade de sintomas. A disfunção depende do ambiente, depende dessa relação de compensação e exigência executiva. Esse balanço vai determinar a presença maior de sintomas ou não. Isso, em algum grau, desafia a noção do que TDAH é um transtorno mental contínuo versus episódico, mas eu não acho que fundamentalmente desafia essa ideia. Porque a nossa personalidade, ela emerge para a influência do ambiente. Os nossos traços, eles exibem estados na medida em que a gente tem um contexto, um gatilho. Uma pessoa que é ansiosa, ela pode estar muito menos ansiosa em um ambiente com poucos gatilhos típicos para a ansiedade dela. Isso não faz com que ela não seja ansiosa. Essa mesma pessoa num ambiente com muitos desses gatilhos, claro, fica muito mais ansiosa. Então, isso é bem pacífico na literatura de personalidade. E se a gente, novamente, usa um modelo válido para o diagnóstico, a gente consegue compreender melhor a psicopatologia. Por último, o último causa aqui desta lista, porque tem outras causas, mas esse vídeo já tem aqui um tempo suficiente, né? TDAH desatento, que ele é mais, digamos, silencioso. Sim, o paradigma anterior era um menino hiperativo, né? Então, nossa, TDAH em meninas é tão raro. Não é raro. TDAH não é raro em mulheres. Mas tem esse paradigma do menino hiperativo que perturbava a aula, que deixava os professores de cabelo em pé. E é muito interessante, às vezes, a gente ver. Isso não é que as pessoas não percebem a desatenção. É muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver alguns relatos escolares de pacientes adultos, às vezes alguns pais guardam, né? E aí tinha lá uma descrição de que fulaninha era muito desatenta, mas ela é muito amável, mas ela é muito bem comportada, ela é inteligente. Quer dizer, claro, os professores eles vão ter que fazer anotações sobre diversos aspectos do funcionamento escolar, dos jovens, tá? Então nada de errado em descrever isso. Mas está lá, seguidamente descrevendo que a pessoa é desatenta, né? Claro, naquela época, como eu falei, se 10 anos atrás, 15 anos atrás a coisa era diferente, imagina 30, né? E hoje os professores, assim como os psiquiatras e psicólogos, estão muito mais atentos a isso, né? Quer dizer, a desatenção era nossa, talvez, né? Muitos anos atrás. Agora, a questão concreta é a gente não ter esse paradigma da hiperatividade, inclusive em adultos, porque a hiperatividade não desaparece, ela diminui, mas ela adquire uma outra característica. Ao invés de ser uma hiperatividade motora externa, mas uma hiperatividade mental, o paciente não consegue parar de pensar, tem sempre um ruído de fundo, tem sempre pensamentos laterais, coexistentes com aqueles pensamentos relacionados à tarefa à mão, à tarefa a ser executada naquele instante. Então, esse talvez fosse o primeiro que as pessoas pensam quando elas falam TDAH, né? Até eu lembrar de a gente ter um olhar um pouco diferente para a hipótese de TDAH em mulheres, mas eu resolvi colocar por último porque esses outros que eu falei às vezes passam batidos. Então esses foram aqui a nossa sequência sobre causas de atraso diagnóstico em TDAH. Então a gente tem assim comorbidades, a gente tem uma avaliação clínica excessivamente focada na queixa principal, a gente tem uma espécie de compensação, seja por um talento muito importante que o paciente tem, seja por inteligência, por superdotação, altas habilidades. A gente tem uma quarta causa com essa compensação externa de ambientes muito estruturados, e essa outra, a gente ignorar ou ficar muito ligado nesse elemento aqui, um TDAH muito hiperativo. Então, deixa aqui o seu comentário,
siga o canal, ative esse sininho porque eu tô aqui postando vídeos regularmente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.